Olá, é uma grande satisfação estar participando do Converta. Gostaria de agradecer ao Carlos Eduardo por essa oportunidade e parabenizá-lo por essa iniciativa de transformação, para você, candidato a vereador. É importante entender que a maneira que as coisas eram feitas no século passado, eu digo no contexto de gestão, não estão funcionando tão bem em alguns contextos nos dias de hoje. Basta ver a crise política que estamos vivendo no nosso país, né? E aí eu te pergunto, por que você quer ser vereador? E se no seu propósito não existe o objetivo de transformar a vida das pessoas do seu município, né, da população local, seu mundo local, você só vai potencializar as falhas que eram cometidas no passado. Então vamos lá. Como representar o povo do seu município? Como resolver os problemas sociais do seu município? Como atender os interesses coletivos da sua população, né? Como desenvolver obras, benfeitorias e serviços que visam a qualidade de vida do teu povo local, do teu mundo local, no seu contexto local? Como fiscalizar as ações feitas pelo seu prefeito, pelo prefeito do seu município? E como acompanhar a aplicação dos recursos financeiros do seu município? Bom, se ao escutar essas perguntas você se sentiu desafiado a transformar o seu mundo local, continue assistindo essa palestra. Caso contrário, essa palestra ela não é para você. Ok? Então, candidato, o desafio ele é muito maior do que nós imaginamos. Não basta arregaçar as mangas e trabalharmos com soluções paliativas. Nós temos que sonhar alto, ter ideias grandiosas, falar e agir, botar essas ideias em práticas no papel. Não ter medo de pensar em alternativas diferentes que façam com que a gente saia da caixinha do tradicional, né? É entrar em campo e estar disposto a fazer a coisa acontecer. Então, no decorrer dessa palestra, eu vou estar te mostrando uma ferramenta poderosíssima. Ela é simples, porém muito poderosa, de gestão de mudança. Eu vou apresentar o conceito e vou também te fornecer uma forma prática para que você possa, ao final dessa palestra, imediatamente estar utilizando essa ferramenta já para começar a transformar alguma coisa. Primeiro temos que reconhecer que o sistema social ele é feito de organismos vivos, tá? E que por estar vivos, ele vai mudar a todo momento. Ele não é aquela ideia linear, né? Que você consegue ter as coisas de maneira bem simplificada, né? Uma coisa com alta previsibilidade, você consegue enxergar, você consegue ter o controle de tudo. Não, o organismo social, ele muda o tempo todo. Ele muda o tempo todo. Ok? Então, isso significa que a gente tem que aprender a lidar com o mínimo de erro, de incertezas, né, e imprecisão. O sistema social ele não funciona como uma máquina precisa, por exemplo, como um relógio, né, que é totalmente estruturado, sistemático e não falha. Ele funciona ali de uma maneira linear, nesse sentido de linearidade que eu quero estar falando para você. Ele é preciso, ele não é incerto, né? Então, de um lado, a gente tem os sistemas com alta previsibilidade. Existe sim esses sistemas com alta previsibilidade, né? Onde que você tem uma relação de causa e efeito forte. Você sabe que se você fizer determinada coisa, o resultado daquilo é totalmente previsível. Tá? Ele tem a questão da certeza, tem a questão da previsibilidade, da previsão, né? E ele é totalmente intolerante a erros. Então, se nós formos no século passado, né, na época da Revolução Industrial,
a gente vê que as coisas eram bem sistemáticas, né? Existia um processo muito bem definido e aquele processo ele tem que ser seguido à risca para que o resultado, né, do que foi programado seja satisfatório. Já nesse contexto da complexidade, né, que ele não é a questão do organismo vivo, do sistema social, a gente encara ele com baixa relação de causa e efeito, né? Tem muita imprevisibilidade, incerteza. Aqui a gente tem que utilizar muito a adaptação, a gente tem que estar se adaptando, né, às coisas, às mudanças que vão surgindo, né? Tem a questão da imprecisão e a gente tem que ter tolerância a falhas. Okay? Então o sistema social ele é complexo, a gente tem que reconhecer que o sistema social ele é complexo, né? E a gente tem que desenvolver habilidades e competências para saber gerir. A gente não vai ter controle de tudo, a gente tem que reconhecer isso, né? Mas a gente tem que trabalhar com recursos diferentes, com ideias diferentes, ferramentas diferentes, né, para estar tratando das coisas que irão emergir dentro desse cenário de complexidade. Ok? Então, o segundo ponto que eu queria destacar, que nesse ambiente de complexidade, é interessante a gente estar utilizando muito a questão da colaboração. A gente tem que saber formar o nosso time de trabalho, trazer pessoas com competências e habilidades diferentes para a mesa, para a gente estar discutindo alguma ideia e dessa discussão emergir uma ideia melhorada. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, dentre vários outros envolvidos na gestão de mudança, é muito importante a gente entender a diferença de eficiência e eficácia. Ok? Então, Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele define eficiência e eficácia da seguinte forma. Vamos começar pela eficiência. A eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, etc. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas. Geralmente está relacionada ao nível gerencial. E Peter Drucker ainda ressalta o perigo de fazermos certo a coisa errada. O que ele quer dizer com isso? O que adianta você ser eficiente, executar um trabalho de forma eficiente, de forma certa, sendo que o produto final desse trabalho, que você vai gerar no final desse trabalho, for uma coisa errada? Então imagina, você potencializar, você ser muito eficiente em fazer uma coisa errada. Então é importante a gente dar uma atenção para a eficácia, que é fazer a coisa certa. Às vezes a gente pode até não estar fazendo a coisa de maneira eficiente, da maneira mais correta, né? Só que só o fato de você estar fazendo a coisa certa, né, já te dá uma garantia que você está errando para acertar. O impacto disso é muito menor. Ainda mais você que é um agente público, né? Imagina você ser potente para fazer algo, para transformar a vida local, o contexto local do seu município, mas só que o que você está querendo produzir é algo que não é bom para o seu município, né? Então imagina o impacto social que isso pode gerar. Então é importante a gente entender o que é eficiência e o que é eficácia. Tá bom? Bom, agora eu irei apresentar para vocês, nesse contexto de gestão de mudança, uma ferramenta. E essa ferramenta, ela se chama modelo PDCA. O modelo PDCA ele é antigo, né? Ele foi desenvolvido por Schwalhart no início da década de 20, mas ele só foi popularizado por Deming em 1950, na década de 1950. Então, o PDCA. E o que vem a ser o PDCA? O P vem de plan, né? No inglês plan, planejar. Ok? O D vem de do.
do inglês do, executar, fazer. O C vem de check, de checar, de controlar, de verificar. E o A vem de act, agir, né? Então a gente planeja, né? A gente executa o nosso planejamento, a gente a todo momento tem que estar checando o que a gente está executando, depois a gente analisa para a gente poder agir melhorando o que foi ruim e potencializando o que foi bom dentro desse ciclo PDCA. Ok? Então repare que é um processo de apenas 4 passos. Planejar, executar, fazer, checar, tá controlando tudo que a gente está fazendo, depois a gente vai aprender a analisar e agir, né, para no próximo ciclo a gente poder melhorar o nosso processo de trabalho, melhorar o produto ou serviço que a gente está querendo ofertar. Ok? Então é um processo de intervenção no sistema, baseado em interações. Você não vai executar apenas um ciclo, você vai executar vários ciclos PDCA, né? Intervindo dentro do sistema social, dentro do teu contexto, dentro da proposta que você quer transformar. Se o resultado desse ciclo, né, quando você fizer análise no final do ciclo, ele for satisfatório, né, você continua, né, no sentido desse trabalho. Caso contrário, se for negativo, né, você para e vai pensar numa maneira diferente para estar trabalhando esse trabalho que você está executando, né? Então, eu já falei, o ciclo ele é contínuo, né? Você tem que estar planejando uma direção, executa e vai dando passos a passos, né? Você pega aquele trabalho que você quer realizar, aquela transformação, aquela mudança, e quebra em planejamentos pequenos e vai executando esses ciclos. Eu vou explicar melhor como é que isso vai funcionar na prática. A primeira coisa que o agente de mudança tem que fazer é enxergar, é ter uma visão do que ele quer transformar. Ele não precisa detalhar essa visão num plano muito bem elaborado, rebuscado, mas ele precisa ter a visão, né, daquilo que ele quer transformar. Diante dessa visão, ao invés dele traçar um planejamento do projeto ou do programa, ou seja lá o que ele venha a executar por inteiro, só o fato dele ter a visão já é suficiente, ok? Então, ele vai organizar algumas atividades para poder estar executando esse trabalho. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui no município de Alexânia, no Goiás, né, que eu estou implantando, que eu tenho uma visão de implantar, de trazer para os produtores rurais dessa região local novas tecnologias. Não foram definidas por mim, já existe um programa e eu quero implantar esse programa ali na região local, com novas tecnologias, maneiras de gestão simples, coisas que qualquer produtor rural possa sim executar, né? Então essa é a minha visão, para que esse produtor rural, diante desse trabalho, ele possa aumentar a receita dele, né, e transformar a vida da família dele, podendo ter sim um salário digno de pagar uma faculdade para o filho, né, os filhos não terem a necessidade de vir para a cidade para se exporem aqui, sendo que eles são apaixonados por que eles fazem no campo, né? Então, eu tenho essa visão de implantar esse projeto e fazer com que esse projeto seja um projeto modelo para transformar a vida dos produtores rurais daquela região. Eu vou vir aqui para o computador e vou mostrar para você um exemplo de como a gente pode estar executando o PDCA. Então veja essa imagem. Suponha que a minha visão ou macro meta é chegar naquela árvore
lá no topo daquela cidade. Tá vendo aqui em cima? Eu quero muito subir naquela árvore e ter a vista lá de cima, ok? Então, este é o meu projeto. Vamos considerar que este é o meu projeto. Não é algo de transformação, né? Mas eu quero exemplificar aqui um pouquinho na prática de como a gente pode estar aplicando o ciclo PDCA, ok? Eu tenho uma certa previsibilidade dos desafios e obstáculos que eu tenho aqui pela frente. Então é possível ver que há um muro aqui, uma pista com carros passando aqui do lado, né? Tem um túnel aqui, enfim. O que está a alguns metros de mim, eu consigo descrever de forma bacana, né? Eu consigo descrever, consigo prever, né, como deverei agir para chegar até naquele resultado que eu quero ali, ok? Agora, ao tentar olhar mais para frente, repare que não é tão possível assim ter uma visão precisa do que eu tenho que transpor para chegar naquela árvore. Podem emergir diversas situações que só eu estando a alguns metros daquele local, eu sou capaz de prever, ou de enxergar, ou de reagir com o que vai surgir. Na maneira tradicional de gestão, né, os gestores que ainda pensam com a mentalidade focada ali para o século XX, né, eles insistem em querer detalhar as atividades e as tarefas desse plano no mínimo detalhe. Insistem também em seguir este plano à risca, ainda mais se tratando de programas e projetos públicos, onde o medo dos gestores de reagir às diversidades que emergem dentro da execução do trabalho é tanta que eles preferem declarar de alguma forma a derrota, ou que não são capazes, ou camuflar esse tipo de derrota, do que realmente assumir de forma transparente que o que foi planejado se perdeu, não está fazendo mais sentido diante desse sistema social que muda a todo tempo, né, conforme a gente apresentou logo atrás, que trata-se de um organismo vivo. Então, basta olhar à sua volta e ver a quantidade de dinheiro público desperdiçado em obras faraônicas inacabadas. Então, vamos lá. Voltamos aqui para o projeto de subir naquela árvore. Já com a visão definida, agora eu vou criar um repositório de atividades, as que eu consigo prever sem detalhes. Ok? Não preciso detalhar essas atividades. Só as atividades que eu consigo prever, eu vou criar um repositório dessas atividades, que são necessárias para que eu consiga atingir aquela missão, né, de chegar lá no topo daquela árvore e realizar, concretizar aquela minha visão que eu defini lá atrás. Mas antes de mostrar isso de forma prática, eu quero te mostrar uma outra ferramenta visual poderosíssima também, que eu tenho certeza absoluta que você irá se surpreender com o poder que essa ferramenta tem, que é o quadro de atividades que a gente chama de to-do, né? de fazer, né? Que vem do sistema Kanban, né? Que foi concebido ali no sistema Toyotismo ali no Japão. Caberia um curso de 2 a 3 dias para tratar o conceito que existe por trás da filosofia Kanban, ok? Mas vamos focar aqui numa visão geral do quadro de atividades. Bom, aqui está o quadro de atividades. Ele está dividido nas seguintes raias. A gente tem aqui a primeira coluna de pendências, que é onde eu vou colocar essas atividades que eu consigo enxergar. Eu não preciso detalhar essas atividades, não. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que a gente faz. Na outra coluna a gente tem a fazer, fazendo, esperando e feito. Use a sua criatividade e coloque este quadro na sua parede, né? Tem vários exemplos na internet desse quadro. Também há os quadros em formatos digitais. Mas se o time, né, a sua equipe de trabalho está trabalhando no mesmo local físico, eu indico fortemente a utilização do quadro físico. Junte o seu time de trabalho de maneira colaborativa, comece a identificar as atividades que deverão ser executadas, ok? Para atingir a macrometa do seu projeto. Lembrando que não é para perder tempo detalhando ao máximo o que é para ser feito.
Então, vocês vão pegar essas atividades que forem emergindo na colaboração, nessa conversa de vocês, e vão escrever em post-its. Lembrando que post-it não foi feito para receber frases grandes. Então, vai ali e coloca uma frase pequena ou até mesmo uma palavra da atividade que precisa ser executada e você vai e cola esse post-it na coluna de pendências. Aí você vai priorizar essas atividades, né? O que deve ser feito primeiro e deixando as outras atividades abaixo dessas que é para serem executadas primeiro. Bom, agora vamos entrar em campo, executando um primeiro ciclo de trabalho. E eu vou definir uma micrometa que é chegar na boca daquele túnel. Então você vai pegar as atividades que estão na coluna de pendência, eu digo aquelas atividades necessárias ao cumprimento dessa micrometa que é chegar na boca daquele túnel e vai arrastá-las para a coluna a fazer. Então são essas atividades aqui que eu vou me preocupar em planejar para eu executar o que tem que ser executado para chegar na ponta daquele túnel. Bom, agora identifique quais são as tarefas necessárias para que aquela atividade seja realizada. Ou seja, estamos quebrando aquela atividade geral em atividades menores, mais específicas, que eu estou chamando essas atividades menores, mais específicas de tarefas. Pronto, a etapa planejar do primeiro ciclo PDCA está concluída. Agora os membros do time, eles devem puxar para a coluna fazendo as tarefas que serão executadas por eles naquele momento. Então basta olhar para o quadro que você consegue enxergar o que é que está sendo executado naquele momento, buscando a concretizar aquela visão, aquela macrometa que foi definida, e lembrando que a gente traçou uma micrometa menor, que é chegar no túnel primeiro. Então, durante a execução das tarefas, podem surgir impedimentos ou qualquer outra coisa que a tarefa deverá esperar que seja providenciado para que ela possa ser concluída. Ok? Neste caso, de ter algum tipo de impedimento com aquela tarefa, você vai puxar, ou o membro do seu time vai puxar aquela tarefa para a coluna esperando, até que aquele impedimento para a execução daquela tarefa seja sanado. Ok? Podendo essa tarefa voltar para a coluna fazendo, ou se caso bastava só eliminar aquele impedimento, ela pode ser arrastada para a coluna de feito, se for o caso. Durante esse processo da execução das tarefas, a gente está realizando a etapa executar do ciclo PDCA, que seria o do, fazendo, O D, do, de fazer, executar. As tarefas que forem sendo concluídas vão sendo puxadas para a coluna feito. Terminou a tarefinha, vai lá e puxa aquela tarefa para a coluna feito. Ok? Bom, até a meta ser atingida. A gente vai executando até a meta ser atingida ou não ser atingida. A gente vai trabalhar para que aquela micrometa, chegar na ponta do túnel, ela seja atingida. Então, vamos considerar que você e seu time conseguiram chegar na frente do túnel. Então, aprenda com os erros e os acertos, registre tudo num relatório simples e, bom, a etapa de verificar o check, ali, o C, checar do ciclo PDCA está realizada. Agora é o momento de descrever um plano de ação de melhoria do trabalho. Você já identificou o que foi bom, o que foi ruim, para que já possa ser traçado um novo ciclo para ser posto em prática logo em seguida. Então, quando você está criando esse plano de ação, a gente está cumprindo a etapa agir do PDCA. Lógico que a gente vai botar esse plano em ação logo em seguida. Ok? Então, agora você e seu time estão na entrada do túnel. É hora de agir, traçando um novo ciclo, porque agora você vai conseguir enxergar mais alguns metros para dentro daquele túnel. Então, o que você faz? Traça o planejamento novamente, quebrando o planejamento em duas etapas, identificando quais são as atividades
para conseguir andar mais alguns metros com aquele projeto, quebrando essas atividades maiores em tarefas, que seriam atividades mais específicas, né? Puxando de novo para a etapa de execução. Depois você vai checar, vai verificar o que foi bom e o que foi ruim, volta a traçar o plano de ação e entra em ação novamente. E dessa forma, você vai aplicando o PDCA em ciclos regulares, até atingir sua macro meta e concretizar a sua visão. Bom, espero que você tenha conseguido entender o ciclo PDCA e o quadro To Do, o quadro de tarefas. São duas ferramentas que os agentes de mudança têm utilizado para transformar, para implantar produtos, para transformar a gestão da mudança, né, de determinados ambientes. Isso é muito bom. A indústria de software, nós da indústria de software, temos utilizado muito essas técnicas e temos conseguido, ao longo do tempo, gerar valor, né, para os nossos usuários finais de maneira mais rápida, mais eficaz, né, mais eficiente, inclusive. Ok? Qualquer dúvida que você tenha com relação ao que foi passado aqui para você, fique à vontade para estar escrevendo para mim. O meu e-mail é d@gmail.com. E a gente pode estar trocando mais algumas figurinhas com relação ao processo de gestão de mudanças, né, essa sistemática de gestão de mudanças, né, ao ciclo PDCA. É lógico que nesse tempo não dá para a gente explorar tudo, mas se você colocar em prática de maneira simples o que foi colocado aqui, você já vai conseguir, mesmo que executando de forma errada, mas desde que você queira transformar algo certo, você vai ver que é uma ferramenta poderosíssima, simples, né? Basta entrar em campo, executar e fazer a coisa acontecer. Ok? Então, espero que você tenha gostado, candidato. Fico na torcida. Te convido a curtir todas as palestras do Convertra, né? Que você já demonstra já algo diferente. Você está procurando se transformar, mudar os seus conceitos, né? O seu aprendizado, aprender coisas novas, né? Tá se capacitando dentro desse congresso e com certeza você já vai ser um agente de mudança diferenciado nas próximas eleições. Forte abraço e mãos à obra!